Olá! Hoje, 21 de março, na literatura brasileira, temos os seguintes acontecimentos. Em 1922, nasce em Barreto, São Paulo, o dramaturgo Jorge de Andrade, autor do importante drama A Moratória e os Ossos do Barão. Também, neste mesmo dia, em 1941, é sentenciado pelo Tribunal de Segurança Nacional a 6 meses de prisão o escritor Monteiro Lobato. O motivo foi a publicação do livro O Escândalo do Petróleo, em 1936, e as contínuas denúncias de que a ditadura do Estado Novo estava ocultando a existência do petróleo no Brasil. Dito isto, vamos ao livro de hoje de Na Salita de Leitura, que é mais uma vez um livro do Jorge Amado, intitulado Jubiabá. Jubiabá é o quarto livro do autor e foi escrito quando Jorge Amado tinha 22 anos. Ele foi traduzido para 14 idiomas, foi adaptado para o cinema, para o teatro, para a televisão. Então, vamos à sinopse do livro. O Jubiabá é o nome do pai de santo que comanda o morro onde nasceu Antônio Balduino, que é a personagem principal dessa história. O Antônio Balduino é um garoto pobre, foi criado no Morro do Capa Negro, convive com as grandes lideranças da sua comunidade, como, por exemplo, o violeiro e o próprio pai de santo. Ele é criado por uma tia, e quando essa tia morre, ele é entregue, enlouquece, ele é entregue à guarda do comendador Pereira. Lá ele convive com a filha do comendador, Lindinalva, pela qual ele se apaixona. Acontece que a empregada portuguesa da casa, super preconceituosa, conta que o negro estava apaixonado pela filha do comendador ao próprio comendador. E o comendador, então, expulsa o negro, que, obrigado, então, a fugir, a se esconder, passa a viver as aventuras que lhe darão fama. Ele passa um tempo nas ruas, assim, mendigando, depois ele torna-se boxeador e é conhecido pelo nome de Baldo o Negro, frequenta a Lanterna dos Afogados, bar na beira do cais da Bahia, e lá ele faz sambas e vende esses sambas. Ele também, nas suas inúmeras andanças, acaba trabalhando numa plantação de fumo e ainda se integra a um grupo de circo. Mas, apesar de tudo isso, ele continua fiel ao seu amor platônico Lindinalva. E é justamente ela quem vai lhe pedir que ele se torne estivador. E uma vez estivador, em Salvador, ele acaba liderando uma greve operária. E, bem, nós então podemos dizer que este quarto livro do Jorge Amado conta a história de um dos primeiros heróis negros da literatura brasileira. E uma coisa interessante, né? Ele compõe sambas na Lanterna dos Afogados, que é um nome bastante conhecido, né? Porque é uma música do Herbert Viana, e o próprio Herbert disse em determinada ocasião que a música havia sido inspirada no bar Cais do Porto de Salvador, no qual as mulheres dos pescadores esperavam seus maridos, guiando-os com a luz de uma lanterna para que eles não se perdessem e soubessem qual era o caminho de volta para casa. Então temos aqui o quarto romance do Jorge Amado, ainda com características bem panfletárias, muito a serviço do pensamento de esquerda, com pouca
literariedade, embora, como já se falou antes, como nós estamos aqui numa sucessão de livros, este sendo o quarto, já é bem mais aprimorado. Não podemos nos esquecer da idade bem jovem em que o autor o escreve, né, ainda no fervor de todas as suas crenças, que mais tarde a gente sabe, dito pelo próprio autor, que ele acaba por renegar. Mas então fica aqui a sugestão do livro Jubiabá, da autoria de Jorge Amado. Como já disse antes, os meus livros são bem antigos, essa capa provavelmente já não existe mais, e talvez até a editora já tenha mudado. Mas para aqueles que, como eu, acham que vale a pena a gente conhecer a obra de um autor desde o primeiro livro e ir percebendo a sua evolução, o seu crescimento, Jubiabá é uma boa pedida. E se você tem gostado dos vídeos, lembre-se de dar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar com outras pessoas, porque quanto mais pessoas se inscreverem, mais o YouTube vai entender que o que é dito aqui é culturalmente relevante e vai espalhar para mais pessoas.